Rádio Amintas, uma rádio educativa. Então, nós estivemos aqui com os alunos da FALEC, né, de Administração e Pedagogia, e junto com a professora e artista Cris, fazendo uma análise da obra abstrata, né, tentar pensar isso filosoficamente, né, qual é essa concepção de belo e a influência desse belo na nossa vida e nas nossas ações. Então essa foi uma experiência significativa também de poder participar, de poder vivenciar a obra de arte, né, no seu local, no seu espaço, que é um museu, que é um local para que essa exposição possa acontecer. E isso deveria também ocorrer no ambiente escolar, quer dizer, os alunos desses espaços escolares também deveriam poder frequentar essas atividades, porque essa experiência estética abre novas possibilidades de ver e tentar entender a realidade. Estamos aqui com a professora Cris, a artista, e a gente queria saber um pouquinho sobre como é essa experiência estética do artista e das pessoas que vêm contemplar o teu trabalho. Como você pensa nisso? Bom, eu acho que parte justamente de uma experiência, né, que eu acho bastante pertinente ao tema da exposição, que é a poética da matéria, justamente por se tratar de uma experiência diferente do cotidiano, uma experiência que remete um pouquinho a um outro nível de percepção, né? Há para o espectador, assim como um artista, um deslocamento, né? Uma relação existencial com a vida que favorece um pouquinho que essa sensibilidade seja revelada, né? E isso que é revelado para o artista, veja assim, certamente desdobra, né, numa relação do diálogo da obra, já que é um diálogo aberto, né, fazendo a conexão com o sensível das pessoas que estão, né, fruindo, né, nessa experiência estética mesmo. E a temática, ela é uma temática sobre a sensibilidade, é um chamamento, né, sobre a percepção. Principalmente nessa tua obra aqui, na submersão, parece bastante também a perspectiva de levar o espectador a uma introspecção de si, a refletir um pouco sobre si mesmo, ao olhar para a obra, pensar em si. E aí eu vi que você fez uma citação do curso ali, da fenomenologia, do ser que aparece, e de quantas coisas que passam no cotidiano muitas vezes e que passa despercebido. Será que essa experiência também de vir aqui, trazer os estudantes, faz com que ele possa voltar para a realidade e dar significados para algumas coisas que acontecem no cotidiano dele, que muitas vezes passa despercebido? Ao voltar daqui, eu olho para o meu mundo diferente? Pois é assim espera o artista, né? O artista tem essa ideia de compartilhar, né, essa emoção de estar no mundo, né? E por isso de produzir, né, e colocar em espaços públicos para que haja uma troca, né, compartilhada, né, justamente sempre para fazer um chamamento. Existe aí uma atitude política, eu acho assim, né, de uma intenção, né, nesse compartilhar, de fazer um chamamento às vezes para uma banalização da sociedade sobre essa relação do homem com o seu pertencimento, com a sua essência, né? Do mundo da aparência, né? Que a gente vive. Então, como eu falei, desse deslocamento num lugar onde faz um chamamento, né, sobretudo para a essência. E certamente essa experiência, né, de fazer essa conexão um pouquinho com esses sentidos que trazem, né, algumas obras, algumas imagens, seja que a pessoa desperte nela um pouquinho esse senso que está adormecido, né? Existe uma relação de despertar, porque na verdade essa essência já está impressa em todas as experiências nossas de vida, né? Elas estão lá, basta serem acessadas, né? Eu sempre falo na pedagogia, né, a importância da primeira infância como experiência estética, né? Fundamentalmente são as marcas que a gente vai imprimindo, né,
e vamos pertencendo ao mundo assim, né? Às vezes não estamos mais olhando, né, para a beleza, para a harmonia, para as simetrias, todos esses elementos, né, da vida, porque estamos muito preocupados, né, com afazeres e com relações mais materialistas, quando essas relações talvez tenham uma importância, né, para todos alinharem, retomarem, né, a sua essencialidade, né, como ser. Então, podemos pensar que essa experiência artística faz a gente poder ressignificar a nossa finalidade nesse processo de construção. Enquanto nós estamos vivendo, parece que num processo onde o ter é mais importante do que o ser, ao fazer essa experiência artística, nós começamos a tentar ver o valor do ser nessas produções e tentar analisar isso. E sobretudo isso vai adiante. Eu acho que assim, o valor da própria natureza enquanto sistemas de vida que nós estamos comprometendo, né? Então assim, as águas não são mais limpas, né? Tem todo um sentido aqui, por exemplo, né? Então esses lugares todos precisam ser repensados, né? Criticamente também, né? Não é só sentir, é sentir e dar sentido. Né? À medida que, quanto mais talvez esse sentir seja atenuado, mais a gente vai ter uma atitude política, né? De proteção, de sentir-se parte, né? desse contexto. E também de se responsabilizar por ele, né? Acho que isso cabe bastante na ideia do Hans Jonas, lá da ética da responsabilidade, né? Toda produção, mesmo que cultural, mesmo que pensando para o bem-estar do ser humano, tem que pensar quais são os usos inadequados que isso pode acontecer pela humanidade. E ao pensar nisso, a gente tem que ter consciência e responsabilidade pelo que vai fazer e produzir. Acho que essa é uma questão bem interessante nas tuas obras, porque ela vai trazendo um pouco esse senso de que a gente produz cultura, mas que cultura é essa e para que essa cultura? Mesmo, eu acho que o papel da arte no sentido social, né, ela é um chamamento, sim. Pode ser por meios mais sensíveis, como pode ser também por meios, né, bastante... Né, impactantes, que são interessantes também, na medida que fazem chamamento para esse nosso, né, esse momento assim adormecido mesmo, né, e de reprodução, né, da sociedade, de todos os valores que estão retidos, que afastam, né, esse senso de identidade, né. E tem assim nessa sequência, né, que surgiu um pouquinho, né, do olhar sobre a natureza, né, aspectos também como a matéria pode dialogar com a gente, né. Então as coisas não são em si, né, somos nós que atribuímos sentido para as coisas. Então aí muda muito, quer dizer, o meu olhar construído, ele vai fazer um outro olhar sobre o mundo, né. Então esse olhar e esse estado, ele vai muito nessa construção, né? E aí é preciso retomar na educação todo um outro olhar, né? Para que se elabore outras formas, né? De experimentar o mundo, né? Porque a experiência só materialista, ela não faz a conexão homem como natureza, né? Somos natureza também, cultura e natureza tem que se integrar, né? Nesse sentido. Acho que nas tuas produções mais à frente aqui, você consegue também dar um significado bem interessante para uma crítica pós-Auschwitz de que a racionalidade humana produziu aquilo e que o homem não é só isso, né? Acho que um resgate interessante da escola de Frankfurt, que eu queria que você pudesse falar um pouquinho, é como a arte ajuda a gente a romper com o nosso egocentrismo. Sim. Como que apreciar uma obra de arte faz com que eu possa ser mais solidário e mais responsável pelo esse ser que está se fazendo no mundo com os outros. Sim, e aí acho que é a questão política que você está falando. Porque é uma visão altruísta, né? Porque mesmo o papel do artista, que é aqui no encontro, né? Ele não faz para si, não haveria sentido, né? Existe um lugar, né, do artista que ele se torna um capacitador, né,
às vezes de trazer códigos, de trazer um novo, né? De vislumbrar. Ele é um visionário na sociedade. E, talvez pela própria constituição da sensibilidade do artista, porque ele está lidando com coisas subjetivas sempre, né? O olhar dele, ele não interessa o olhar do que todo mundo vê, ele vai olhar um outro olhar, vai encontrar outras coisas, né? Eu lembro muito do Leonardo da Vinci, numa relação dele, Paul Valéry, dizendo que ele ficava sempre olhando o muro grudado lá, cheio de musgo, né? E que em Florença as pessoas pensavam, mas o que tanto ver? Veja tudo aqui, né? Quer dizer, ele buscava as teorias todas nele nas manchas dos musgos da parede. Então, assim, esse significado, esses sentidos, eles vão libertar, né, o homem, talvez, desses dogmas, né? Porque a potencialidade humana, a gente sempre tem que evitar a redução do homem, né? Qualquer coisa como um objeto, né? Colocar ele num status sempre potencial, né? Eu acho que de visão de totalidade, né? De participação nessa relação, que é uma visão mais espiritualizada mesmo, né? Que é o ser cósmico, essa ideia toda, né? Porém, essas concepções muito afastadas da experiência do mundo, elas às vezes também ficam só no mental, né? Quando ela precisa ser efetivada no sentido da sua experiência no mundo, né? Assim que eu acho que a arte traz, de certa forma, materializa certos conceitos, né? Hoje tem, acho que uma boa parte das ciências tem discutido isso, né? Ter a visão do todo, mas também conseguir olhar para esse detalhe. Mas quando a gente vem para uma exposição como essa e vê que é num pequeno detalhe, que para muita gente foi insignificante, para o artista tem todo um novo olhar, né? E aí você começa a olhar a tua realidade também de um outro sentido. E muitas vezes olhar até mesmo o que a gente está fazendo com a nossa vida, né? Que escolhas eu estou fazendo, como eu estou fazendo. Quer dizer, alguns detalhes que passam despercebidos em relação ao tempo que a gente destina para a gente. Existe alguma coisa, talvez, aqui nessa parte da natureza que fala da eternidade, né? Que tem a ver com o tempo. Existem outros tempos, não são só, né? E nesses tempos eu tenho que me dispor, então o chamamento talvez seja esse, né? Que causa um estranhamento às vezes na arte, que vai chamar assim, olha, da forma que você se dispõe, talvez você não usufrua dessa forma, você vai ter que se dispor de outra forma, né? Com certa abertura, né, para a vida, para a relação. Isso não quer dizer que o artista tenha, ele busca, está sempre em busca, né, de uma relação mais ética, né, com a vida. Uma questão que tem me chamado a atenção, Cris, aqui é que junto com a tua exposição tem sempre uma música de fundo que também gera um outro olhar. Essa experiência também foi pensada por você, essa seleção? Não, eles colocam sempre aqui. Eu considero assim que a música tem um papel de frequência, né? Ela ajuda, isso é fisiológico, né? Que ela ajuda a gente a manter, né, apaziguar um pouquinho no mundo mental nosso, para poder, que às vezes você precisa silenciar para enxergar alguma outra significação, né? Por isso que o museu, lugares, eles precisam de um silêncio interno. Eu acho que isso é um chamamento até. Ali aquele azul, eu dei o nome de lugar. É muito pessoal, assim, essas fotos. Elas têm uma significação intensa para mim, porque é uma necessidade assim minha, sabe, inclusive aqui, né? Mas assim, a ideia de um silêncio que é um paradoxo, né? Porque na verdade é tudo muito, né? A água, né? O movimento, a cachoeira, né? Mas a possibilidade de que exista um silêncio, né? Nessa turbulência, talvez porque a gente não vai isolar para fazer silêncio, a gente precisa estar no mundo, né, no meio da turbulência. Silêncio é uma relação interna. Mas acho que aí também vem uma questão bem interessante, que é uma crítica atual que as pessoas muitas vezes não conseguem ficar no silêncio, né? A pessoa chega em casa, liga o rádio, liga a TV, liga um monte de coisa, até para dormir. Acho que é uma questão mais difícil hoje em dia.
E como isso é importante até para poder fazer essa experiência artística, né? Se auto-olhar, se pensar. É necessário em algum momento do dia a gente ter um momento de silêncio. Tem um processo que é o silêncio favorece, né? Do artista, que é a intuição. Só a abertura para o novo só acontece quando desatravanca o que já está ali, porque senão ele não vai alcançar um novo, né? Por isso que eu falei, né, do artista como um visionário, um capacitador, como uma antena sensível. Ele tem um lugar de acesso à intuição, às vezes de redes de pensamento, né, de concepções de uma época, né, e envolve, ele faz síntese, né, ele decodifica certos valores, relações, né, da sociedade que são importantes. Se a gente for ver na história da arte, nós podemos verificar através de um artista o poder dele intuir o pensamento de uma época, né? Por isso que é tão forte, né? Ele é pregnância, né? Ele é impregnado às vezes de significações. Não há às vezes uma significação única, porque nem o artista alcança. Nem o artista alcança, às vezes, não digo algumas obras, né, na história, assim, contextualizam sempre, né, um sentido por ter essa província de significação, né?